O sexo humano tem mais de 2 milhões de anos de idade. Mas será que tem sido sempre igual? Quando surgiram os primeiros registros, as relações sexuais já eram totalmente controladas. O casamento e os tabus sexuais, com castigos sérios por transgressão, já se encontravam firmemente estabelecidos. Mas, a partir de que momento terão os humanos sentido a necessidade de impor regras sobre quem podia dormir com quem? De permitir que o sexo fosse controlado pela sociedade. O sexo na Antiguidade, a Idade da Pedra. Este programa irá seguir a história do Homo sapiens, desde o início da sua caminhada até à época dos primeiros povoados, para tentar descobrir de que forma a celebração e o controle da sexualidade humana se desenvolveram. As provas físicas são escassas, mas, examinando a nossa própria biologia, o comportamento de outros animais e fragmentos de achados arqueológicos, os peritos têm conseguido reconstruir o quadro mais provável de como os nossos antepassados pré-históricos viveram e amaram. O seu trabalho sugere que o velho estereótipo de um homem a arrastar uma mulher pelos cabelos numa caverna está muito longe da verdade. Há 26 mil anos, 10 mil anos depois da morte do último Neandertal, um pequeno grupo de humanos primitivos cumpria um estranho ritual. Nas profundezas da Europa da Idade do Gelo, na região da atual República Checa, 3 jovens estavam prestes a ser sepultados numa campa. Este enterro triplo é misterioso, mas também crucial para compreendermos a emergência da sexualidade humana. Se conseguirmos perceber exatamente aquilo que se passou neste local, teremos uma melhor percepção da sexualidade humana. Os enterros deste tempo são incrivelmente raros, e este foi único. Os genitais de um dos corpos foram trespassados por uma estaca. Um outro tem uma faca a apontar para os genitais. Os 3 foram polvilhados com ocre vermelho. Conhecidos como o trio vermelho, são o mais antigo exemplo de um enterro de índole sexual descoberto pelos arqueólogos. A probabilidade de um enterro ser preservado durante 26 mil anos razoavelmente intacto e vir a ser descoberto em circunstâncias em que os arqueólogos podem escavar em condições, a probabilidade disso sequer ocorrer é infinitesimamente pequena. Desde a sua descoberta em 1956, perto da pequena aldeia checa de Dolní Věstonice, que os cientistas têm tentado decifrar o que aconteceu. Terá sido um crime passional? Terão sido executados por transgredirem leis sexuais? O que se sabe é que os povos paleolíticos ou da Idade da Pedra, que enterravam os seus mortos em Dolní Věstonice, viviam em grupos pequenos e estáveis que rondavam os 30 elementos. Passavam os seus dias a caçar e à procura de alimento, e à noite dormiam em tendas de pele à volta de fogueiras. Teciam as suas roupas, construíam utensílios e deslocavam-se com as estações e a migração das suas presas. Encontravam-se várias vezes por ano com outros grupos para trocarem impressões e bens. As pessoas que aqui viveram há 26, 27 mil anos estavam incrivelmente bem interligadas. Trocavam pedra com pessoas na Polónia, faziam parte de uma comunidade cultural que se estendia desde a Rússia, no leste, até à França e Inglaterra, a oeste. Dolní Věstonice não era uma comunidade remota. Era absolutamente central para a cultura da Idade do Gelo na Europa e, por conseguinte, este enterro triplo, era um grande acontecimento na formação da sociedade europeia.
Foi somente em 1996 que o professor Eric Drinkhouse conseguiu efetuar uma bateria exaustiva de testes anatómicos e forenses aos esqueletos. Ele descobriu que se encontravam todos entre os 17 e os 23 anos de idade, no auge do seu potencial reprodutivo. Tornou-se igualmente evidente que os dois do lado de fora eram do sexo masculino, mas o elemento do meio era mais difícil de classificar. Se olharmos para o rosto, este parece ligeiramente robusto e feminino, e o tamanho e solidez da bacia sugerem tratar-se de uma mulher. Se olharmos apenas para a bacia deste indivíduo, a sua forma e pormenores apontam para um homem. No entanto, parece bastante provável que este indivíduo seja uma mulher. Mas se for esse o caso, nunca chegou a ter filhos. Os testes mostraram que todos morreram subitamente e que foram sepultados poucas horas após o óbito, antes de se ter instalado o rigor mortis. Tudo aponta para a execução e, com o estranho foco nos órgãos sexuais, o crime parece ter sido sexual. Estes 3 jovens morreram e foram sepultados juntos. E é bastante provável que também tenham sido mortos em conjunto, por exemplo, através de envenenamento, porque havia algo neles que a sociedade não podia tolerar e que considerava desviante. Mas que ato horrível poderão eles ter cometido? Recuando ainda mais no tempo, quão diferente seria o sexo? Será que houve algum ponto no tempo em que não existiam quaisquer regras sexuais, uma altura idílica em que a copulação era feita sem restrições? As evidências científicas sugerem que não. As provas mais antigas e mais bem preservadas de sexo pré-histórico são os nossos próprios corpos. Há 5 milhões de anos, os humanos começaram a divergir dos nossos parentes primatas mais próximos. Há cerca de 3 milhões de anos, começámos a caminhar eretos. 100 mil anos atrás, os homens e as mulheres começaram a parecer-se connosco. Há 26 mil anos, à altura do enterro triplo, os nossos cérebros tinham exatamente o mesmo tamanho que têm hoje. Penso ser muito importante não considerarmos estas pessoas do passado como os Flintstones. Se eles tivessem sido estúpidos, nós não estaríamos aqui. Por isso, se alguém pensa que eles andavam aos repelões pela paisagem na esperança de encontrarem alguma coisa para o jantar, nunca teríamos tido sucesso a nível evolucionário, se tivesse sido esse o caso. O facto de as pessoas deste período se parecerem connosco é a primeira pista biológica para a forma como faziam amor. A forma como os nossos antepassados terão feito sexo há 100 mil anos terá sido provavelmente muito semelhante. Quando dizemos que eles eram anatomicamente modernos, isso significa que toda a disposição da sua morfologia sexual, o seu pênis, a sua vagina e por aí fora, era provavelmente muito semelhante à dos humanos modernos. E sabemos que mesmo uma outra espécie de chimpanzé, o bonobo, faz sexo cara a cara. Por isso, é provável que os nossos antepassados de há 100 mil anos atrás fizessem amor da mesma forma que nós fazemos hoje, e não como a maior parte dos mamíferos fazem. Contudo, é no interior dos nossos corpos que os cientistas descobriram o maior ponto em comum. Tal como noutros mamíferos, os humanos produzem uma hormona especial durante a atividade sexual, chamada oxitocina. Induz sentimentos de ligação romântica, fortalecendo os laços entre os casais, e tem vindo a afetar a forma como nos sentimos uns com os outros ao longo de centenas de milhares de anos. É claro que possuímos certas adaptações para a união entre sexos, com o objetivo de formar relações sexuais duradouras. Temos hormonas como a oxitocina, que inundam o nosso sistema quando fazemos amor e nos deitamos nos braços um do outro depois do ato, e que nos ajudam a sentir seguros e aconchegados, e a desenvolver esta capacidade para o compromisso romântico e a união romântica com outra pessoa. Os homens e as mulheres pré-históricos ter-se-ão apaixonado e formado casais.
Mas será que eram fiéis? Os cientistas acreditam que não, e a prova está nos testículos. Os testículos humanos são bastante grandes no que aos primatas diz respeito, e são grandes para produzirem uma grande quantidade de esperma. São como são para fomentar a competição entre espermatozoides. Durante a pré-história, as mulheres primitivas copulavam com mais de um homem em cada ciclo mensal, o suficiente para os homens se questionarem se o seu esperma estaria a competir com o esperma de outro homem para fertilizar um óvulo em particular. Só assim existe competição entre espermatozoides. Esta só se verifica se as fêmeas forem, de certa forma, infiéis. As hormonas geradoras de afeto e infidelidade levam-nos a copular e, por conseguinte, a garantir a sobrevivência da espécie. Mas também poderão gerar conflito. Os ciúmes e a rivalidade existem em muitas populações animais, não só entre humanos. Desde os primórdios dos tempos que os humanos terão percebido que, embora a criação de casais devesse ser encorajada, o mesmo não acontecia em relação à infidelidade. Quando olhamos para as relações na pré-história, pensamos num homem e numa mulher a viverem juntos, a criarem filhos juntos e a serem reconhecidos por todo o clã como um casal, um item. Todos saberiam que não deviam tentar os membros individuais da relação. Era apenas necessário que a psicologia das relações sexuais fosse partilhada por todos os que faziam parte do clã. Mas, para além das provas biológicas relativas à sexualidade pré-histórica, existem provas culturais. Curiosamente, estas começam a surgir exatamente no mesmo período do enterro triplo. Este pequeno objeto foi encontrado por um arqueólogo nas margens do rio Danúbio, em 1908. Com mais ou menos o tamanho da sua mão, assemelhava-se a uma mulher com cabelo curto, seios pendulares e umas ancas e coxas invulgarmente pesadas. Desde então, surgiram muitas outras figuras semelhantes, conhecidas pelos arqueólogos como Vênus paleolíticas. Esta estátua de barro provém do sítio do enterro triplo. Também ela enfatiza os seios, as ancas e as coxas. Mas o que são estas estranhas figuras? Deusas da Idade do Gelo? Modelos pré-históricos? Ou serão arte? Um dos aspectos mais impressionantes acerca destas estatuetas é o facto de as pessoas terem tido tempo para as fazer. Na Idade do Gelo, a vida era uma constante luta para sobreviver às condições extremas. Os especialistas acreditam que as mulheres terão feito parte do esforço para encontrar alimento, tal como os homens, e que a noção do homem, o caçador corajoso que sustentava as suas mulheres indefesas, tem poucas ou nenhumas provas que a sustentem. O estereótipo não faz sentido. Eles sobreviviam através da caça e da pesca e recolhendo ocasionalmente bagas e nozes. Ficaria alguém a guardar o acampamento e a tomar conta das crianças, ou de alguém ferido ou doente. Mas quando havia animais de caça por perto, todos iam atrás deles. Na pré-história parece ter havido muito mais igualdade sexual do que julgamos. Não nos podemos esquecer que as mulheres eram basicamente capazes de se alimentarem e protegerem a si próprias e aos seus filhos, vivendo em grupos femininos coesos e dando-se bastante bem sem os homens. Elas não precisavam deles como pensamos e isso dava-lhes imenso poder. E estudos atuais sobre caçadores-recoletores apontam igualmente para a existência de igualdade sexual nesses grupos. Nas sociedades recolectoras existia um razoável nível de mobilidade e de igualitarismo, porque quem não gostasse do que se passava podia optar por abandonar o clã, procurar uma nova fonte de água ou um novo pasto e viver feliz para sempre. É necessário redefinir a imagem que temos desta época. Na pré-história, as mulheres, tal como os homens, tinham poder de decisão num mundo de igualdade social e sexual. Mas esta igualdade não se reflete na arte do período pré-histórico. Existe um registro arqueológico de cerca de 200 destas estatuetas, algumas como esta feitas de pedra calcária, outras esculpidas em marfim.
provenientes de um período compreendido entre 30 mil a 20 mil anos atrás, e desde a Rússia até à França. Mas só estamos a ver a ponta do iceberg. É provável que existissem dezenas de milhares destas imagens. Já em relação às imagens masculinas, descobriram-se muito poucas. Uma das primeiras que claramente representa um homem, e sabemos-lo porque tem um pênis, tem no tronco um buraco que vai até ao local onde deveria estar a coluna, e tem outro na cabeça. São os restos de um fantoche. Uma das primeiras representações masculinas, e é um fantoche. Adoro. É simplesmente adorável. Quando as estatuetas femininas foram descobertas pela primeira vez, há 100 anos, emergiu todo o tipo de teorias. A mais popular entre elas dizia que eram todas deusas mães. Os defensores desta teoria afirmavam que as mulheres eram adoradas porque tinham o poder de dar à luz. O milagre no corpo da mulher era óbvio. Já o mesmo não acontecia com o corpo masculino. Viam os genitais salientes, mas não existia uma ligação direta entre isso e todo o processo a que me refiro. O nascimento, a morte e o renascimento. E porque precisavam de ter um símbolo, pudessem segurar nas mãos, pudessem adorar, imaginaram-no na forma do corpo de uma mulher. Esta teoria tem alguma credibilidade. Os peitos exagerados, o estômago e a genitália pormenorizada apontam certamente para uma associação ao sexo ou à fertilidade. Mas a teoria da deusa-mãe não é de todo consensual. Se estas imagens serviam para ser adoradas, isso teria de ser feito de forma diferente. Não as encontramos em altares nem em locais que consideramos serem templos. Muitas delas estão danificadas, muitas são encontradas em depósitos de lixo e, como tal, é um mito muito difícil de sustentar. Esta dúvida levou a uma outra teoria, a de que seriam imagens eróticas da Idade da Pedra. Grande parte dos especialistas têm sido homens, que na maior parte das vezes têm interpretado as estatuetas do ponto de vista masculino. Alguns deles chegaram mesmo a considerar que se tratava de mulheres nuas e, por conseguinte, deviam ser algo como as que surgem na Playboy ou na Cheesecake. Por outro lado, algumas poderiam ser utensílios de ensino e terem sido produzidas por artistas femininas para transmitir os mistérios da feminilidade a jovens raparigas e esse tipo de coisas. Não podemos apenas assumir que foram feitas por homens e, portanto, não podemos assumir que eram feitas por homens para homens e, por isso, é muito difícil atribuir-lhes algum tipo de função. Mas, se não são representações divinas ou de cariz erótico, talvez, no final de contas, aquilo que escondem seja tão importante como aquilo que exibem. Existe uma atenção extraordinária ao detalhe das características sexuais. A vulva, os seios, vêem-se os lábios e até mesmo uma protuberância no local do clítoris. E, porém, não há um rosto, nada. Então, talvez, pela primeira vez na história humana, possamos recuar 25 mil anos e ver a criação de uma categoria sexual, de ver as mulheres como uma categoria sexual, não uma pessoa individual que por acaso é sexual, não um retrato de um indivíduo particular que foi amado por aquilo que era, mas algo que era desejado, objetificado, que podia pertencer a alguém e ser passado de mão em mão. E não tinha rosto. Se Taylor estiver correto, aquilo que as Vênus paleolíticas nos dizem
é que pela primeira vez a função sexual das mulheres tinha um maior relevo do que a sua função enquanto indivíduos. É uma ideia-chave que tem eco nas gravuras das paredes das cavernas do mesmo período. Quando os arqueólogos no início do século XX se depararam com estas formas, não hesitaram em declarar que se tratavam de vulvas de mulheres. Atribuíram-lhes os nomes mais estranhos. Existem vulvas estilizadas, vulvas esquemáticas, vulvas inacabadas, vulvas incompletas. Todo o tipo de diferentes formas. Chegou mesmo ao ponto em que uma simples linha gravada num bloco foi interpretada como uma fenda vulvar isolada. E isto revela-nos mais sobre os intérpretes do que propriamente acerca das pessoas que as fizeram. Nós transportamos os problemas para a pré-história, devido às observações que fazemos. E se não questionarmos essas suposições, limitamos-nos a projetar o presente para o passado continuamente. No entanto, e apesar das dificuldades em interpretar artefactos antigos, alguns especialistas acreditam que há cerca de 25 mil anos ocorreu uma alteração na história humana que fez com que as mulheres passassem a ser vistas não tanto como socialmente iguais, mas como objetos sexuais. Mas o que terá levado a esta mudança? A pista mais eloquente poderá estar em Dolní Věstonice, onde o trio vermelho foi enterrado. A dada altura, na pré-história, os seres humanos decidiram regular as relações sexuais entre homens e mulheres. Mas o que fez com que tivéssemos a necessidade de controlar quem fazia sexo com quem? No decorrer da última idade do gelo, quando os grupos eram pequenos e coesos, não terá sido necessário criar regras. Mas quando os diferentes grupos se começaram a encontrar, as coisas tornaram-se mais complicadas. Não nos podemos esquecer que estes grupos viviam completamente isolados. Estamos a falar, talvez, em média de uma pessoa por cada 1000 km² ao longo de toda esta extensão. A probabilidade de um homem encontrar uma mulher ou de uma mulher encontrar um homem com a idade e disposição apropriadas era bastante pequena e, por isso, sempre que estes grupos se encontravam, criava-se provavelmente uma oportunidade para interações sociais e uma das mais importantes seria encontrar membros do sexo oposto com o qual se podiam juntar. A encosta na República Checa, onde o trio vermelho está sepultado, foi um dos locais de encontro mais conhecidos da Europa. As tribos reuniam-se aqui, vindas de terras distantes, trazendo costumes e dialetos diferentes, para conversar, fazer trocas comerciais e conhecer pessoas. Dolní Věstonice é basicamente uma encosta com vista para um vale amplo e estas pessoas viam-na como um foco, um local onde regressavam todos os anos durante séculos e era provavelmente uma paisagem geral bastante inóspita, uma região luxuriante onde as pessoas se podiam encontrar. Os encontros que aqui ocorreram há 26 mil anos terão sido um grande acontecimento na vida das pessoas. Uma oportunidade não só para conhecerem, mas também para acasalarem. Era um local onde as pessoas se reuniam em números significativos, para cerimónias, para encontrarem parceiros, para todo o tipo de eventos sociais. Eram locais de agregação, uma expressão arqueológica para designar precisamente estes tipos de encontros, onde as pessoas permaneciam durante algum tempo e interagiam socialmente, umas com as outras. Mas Dolní poderá ter sido vítima do seu próprio sucesso. À medida que cada vez mais pessoas aqui se reuniam, a estabilidade social e sexual de cada tribo começou a fraturar-se. Havia muitos parceiros à escolha, muitas oportunidades de uma pessoa se desencaminhar. As primeiras regras sexuais parecem ter surgido na mesma época em que começavam a emergir estes grandes grupos. E as regras eram violadas.
Aquilo que vemos em Dolní Věstonice é uma das primeiras aparições de grupos de pessoas com talvez 100 ou 200 membros que viviam em conjunto e, para além do mistério deste enterro, da história humana que nunca chegaremos a saber, podemos afirmar que terão existido regras que controlavam a sexualidade humana, ou talvez ainda que este enterro foi uma tentativa de as criar, de colocá-las em prática pela primeira vez. Mas poderá o enterro indicar-nos algo de específico acerca destas regras? O melhor indício poderá estar na forma ritualizada como estes corpos foram dispostos após a sua morte. Nenhum outro enterro do mesmo período é tão elaborado e preciso como este. A mão do homem da esquerda foi colocada sobre a vagina da mulher que se encontra no meio. O seu corpo foi virado para ela. O braço da mulher estava ligado ao homem à sua direita, como que a indicar uma relação entre os dois. E a cara dele foi encontrada pressionada contra a terra. Foi enterrado de cara para baixo. Dá a entender que a posição dos corpos tem algum significado. O facto de o indivíduo da direita estar deitado de barriga parece querer dizer alguma coisa, porque não temos indícios de posição positiva ou de movimentos em torno deste sítio em particular. Parece existir algum tipo de mensagem por detrás de tudo isto. Mas é claro que não sabemos que tipo de mensagem aqui estava oculta. A parte lateral do corpo da esquerda estava decorada com conchas que não se encontravam em mais lado nenhum, e os seus genitais foram trespassados por uma estaca de madeira. Os 3 corpos tinham sido polvilhados com ocre vermelho, um pó de óxido de ferro, usado também em enterros e pinturas rupestres durante a Idade da Pedra, mas aqui parece ter um significado sexual. Havia também ocre vermelho na região púbica da mulher. Foi ainda colocada uma segunda camada de ocre vermelho e dentes de lobo sobre a cabeça do homem da esquerda. Criaram uma espécie de crosta, como se pode ver aqui. Estes ossos pertencem ao indivíduo da esquerda. É uma grande quantidade de pó vermelho com dentes de animais embutidos. Trata-se, obviamente, de algo intencional. E como último detalhe, como se as pessoas de Dolní Věstonice quisessem deixar bem clara a sua mensagem, foi colocada uma faca de sílex a apontar para a vagina da mulher. Qualquer um destes elementos poderia ter acontecido por mero acaso, mas em conjunto cria uma imagem convincente, deliberada. A conclusão de que o homem da esquerda é um intruso sexual na relação dos outros dois é difícil de evitar. Talvez um violador ou um amante. Parece sugerir que os casais começavam a ser formalmente reconhecidos pela sociedade e que a quebra dessa união através da infidelidade da mulher e da intromissão do homem se tinham tornado de tal forma tabu que eram punidos com morte, mutilação e ritual fúnebre. Este enterro triplo é um vislumbre daquilo que o futuro lhes reservava, daquilo que estava para vir, à medida que o indivíduo se ia opondo à sociedade e as regras da sociedade se iam enraizando. Era um ritual com o objetivo de influenciar as pessoas. Se for esta a verdadeira interpretação do enterro, isso significa que as vidas sexuais dos nossos antepassados nada tinham que ver com a imagem da mulher e do homem com o seu bastão, nem tampouco com uma sociedade onde imperava a liberdade sexual e a experimentação. Antes da formação dos primeiros agrupamentos, antes das primeiras cidades, existiam convenções, regras e punições para os transgressores. E enquanto as comunidades cresciam, a necessidade dessas regras tornou-se ainda mais urgente. Cerca de 8.000 anos antes de Cristo, o gelo que cobria vastas áreas do globo começou a recuar.
À medida que as temperaturas subiam, os nossos antepassados nómadas começaram a estabelecer-se nas planícies. Em vez de recolherem frutos silvestres, bagas e sementes, começaram a domesticar animais e plantas. Esta é a região de Çatalhöyük, na atual Turquia. Foi a primeira cidade do mundo. E o efeito que este local teve sobre as nossas vidas sexuais ainda se repercute nos nossos dias. Viviam aqui 10.000 pessoas, numa cidade construída na bacia de um lago seco, ladeada por 2 rios. Esta pintura do local é provavelmente o primeiro mapa da história. Mostra a cidade de Çatalhöyük à sombra de um vulcão, com as casas juntas umas às outras. Subitamente, toda a gente passou a ter vizinhos. É-nos difícil de imaginar agora, porque estamos todos habituados a viver em cidades e a viver uma vida bastante limitada, mas penso que este foi um dos momentos mais importantes no desenvolvimento humano. Gerações sucessivas construíram as suas casas por cima das fundações das anteriores, deixando para trás camadas de ruínas com 20 metros de profundidade. Estamos a caminhar por cima de casas neolíticas. Exatamente, isto é uma colina, ou oyuk em turco, que representa múltiplas gerações de casas de tijolos de lama e destroços delas e de outras estruturas que se foram acumulando no decorrer de um longo período. Estes primeiros agricultores viveram aqui durante mais de 700 anos. Volvido esse tempo, o local foi abandonado. Acha que existiam regras em relação ao sexo e à reprodução aqui em Çatalhöyük, diferentes daquelas que os caçadores-recoletores tinham? Penso que em termos de práticas terão existido diferenças consideráveis. As primeiras escavações tiveram início há 25 anos e ainda continuam por revelar 3/4 do sítio arqueológico. Esta é uma das casas que foram escavadas. É fantástico. É absolutamente extraordinário. Ainda se vê o gesso nas paredes. Exatamente, trata-se de várias camadas de gesso que foram sendo colocadas estação após estação, ou ano após ano, durante o período de ocupação da casa. Só agora é que as escavações na Turquia começam a desvendar o enorme impacto da vida sedentária na existência humana. É extraordinário. Penso que as pessoas nunca tinham tido sexo em estruturas permanentes construídas por si. Os caçadores-recoletores viviam em pequenas comunidades com 30 pessoas, em que todos se conheciam. Esta era uma cidade com 3.000 habitantes, talvez 10.000, com estes espaços privados sem janelas, apenas com este pequeno buraco no telhado, em que se descia para um espaço que era simultaneamente privado e não privado. Era encoberto, mas vigiado, porque havia toda uma cidade à volta. As pessoas eram vistas quando entravam e saíam pelo telhado, mas aqui faziam tudo. Cozinhavam as suas refeições, dormiam, faziam sexo e enterravam os seus mortos. Se o encontro de grupos pequenos em Dolní Věstonice tinha provocado problemas sociais, este novo povoado permanente iria complicar muito mais as coisas. Podemos imaginar todo o tipo de conflitos sociais que terão surgido, já para não falar nas questões do lixo, das excreções e da sujidade que se acumulavam. A pressão social foi-se tornando cada vez mais forte porque as pessoas tinham de se manter nestes agrupamentos para que eles pudessem funcionar a longo prazo. Mas o que terá levado as pessoas a fazê-lo? Em Çatalhöyük, o uso do espaço nas divisões era estritamente regulado. Existiam locais separados e fixos para os vivos, os mortos, os adultos, as crianças e as mulheres e os homens. As divisões internas destas casas eram rigorosamente divididas, o que sugere regras muito complexas. Seriam regras muito rigorosas que existiam ao nível de toda a cidade, regras que definiam aquilo que se podia e não se podia fazer na cidade em geral e regras para aquilo que se podia fazer nos espaços privados. E as mensagens transmitidas pela arte de Çatalhöyük são imponentes. Instaladas nas paredes de gesso, encontravam-se as cabeças de touros e carneiros com os seus chifres iluminados pelas lareiras. Criaturas semelhantes a serpentes, com dentes afiados, contemplavam a partir de cima.
Uma gravura mostra uma mulher com as suas pernas abertas, com um pênis a penetrá-la. Existe ainda uma escultura de uma mulher nua sentada entre dois leopardos. Alguns arqueólogos veem-na como um símbolo de fertilidade. Outros veem-na como uma representação do poder da sexualidade feminina. E esta é uma das peças mais estranhas. 2 seios, cada um deles com bicos de abutre que se projetam a partir do seu interior. Contudo, estas imagens poderão ter sido os últimos vestígios do poder e igualdade pré-históricos da mulher. Pois enquanto a passagem da liberdade nómada para a vida nos campos e na cidade se consolidava, as mulheres estavam prestes a deixar de ser iguais aos homens para passarem a ser propriedade deles. À medida que os nossos antepassados abandonavam a vida de caçadores-recoletores para se tornarem agricultores e habitantes de cidades, tudo, incluindo as nossas vidas sexuais, foi repensado. As mulheres começaram a perceber-se que não estavam destinadas a ser apenas a deusa-mãe, símbolo e fonte de toda a fertilidade. Em Çatalhöyük eram necessárias crianças, muitas crianças para trabalhar nos campos. Não raras vezes, trabalhavam até à morte. Entre os esqueletos aqui encontrados, muitos têm idades inferiores a 10 anos. Mas tinham-se descoberto novas formas de permitir que as mulheres tivessem mais filhos. A domesticação de animais providenciou-lhes uma fonte disponível de leite, que, cozinhado com cereais, podia ser usado para desmamar bebés. As mulheres podiam deixar de amamentar mais cedo, acelerando dessa forma a produção de novos filhos. Na sociedade caçadora-recoletora, a população tinha-se mantido estável, mas agora iria expandir-se com o aumento da frequência com que as mulheres davam à luz. E quando não estavam a ter bebés, não havia falta de outros afazeres. A moagem do milho para fazer papas era um processo laborioso. Basta olharmos para os dedos dos seus pés para perceber que essa era uma tarefa que cabia às mulheres. No final deste trabalho, os dedos dos pés começavam a ficar realmente magoados. E foi isso que começámos a ver. Antes do mais, vemos uma articulação forçada. Existe uma espécie de rebordo ao longo da extremidade da articulação, onde o osso formou um ângulo reto. Este é o dedo grande, o início do dedo grande, que está num ângulo reto devido à enorme pressão contra o chão. Ela ainda conseguia mexer a articulação, mas já não tinha cartilagem. Os ossos roçavam no outro. Penso que seria bastante doloroso. É, digamos assim, a primeira lesão profissional. Mas ela tinha de continuar a fazê-lo, independentemente da dor. Há algum indício de que os homens sofriam de lesões profissionais? Bem, está a ver esta pequena falha na rótula. Este é o sítio onde o fémur se apoiava na rótula. Isto diz-nos que eles passavam bastante tempo sentados, calma e tranquilamente. Não vemos isto nas mulheres. Se, como muitos arqueólogos especulam, a vida nómada trouxe um nível de igualdade entre os sexos, isso estava a desaparecer rapidamente. As mulheres começavam a transformar-se em máquinas de moer cereais e de procriação. Existem inclusive provas que sugerem que as suas vidas sexuais também tinham sido reduzidas. É obviamente impossível para nós sabermos ao certo de que forma os homens e as mulheres faziam amor fisicamente. Faziam sexo aqui em Çatalhöyük. Mas, se nos guiarmos pela normalização das casas, da decoração e da alimentação, é possível que eles também tivessem uma posição sexual padrão. Não sabemos que posição seria essa, mas a minha opinião é de que seria a da mulher por cima. Exigiam que elas fossem mais produtivas do que nunca, que tivessem muitos filhos e tinham perdido influência na sociedade. Pergunto-me se não se colocariam de quatro, como os animais acabados de domesticar. E algumas das estatuetas sugerem esta posição.
Çatalhöyük representa um dos primeiros estágios na Revolução Neolítica. Uma revolução não só no estilo de vida, mas também na forma de pensar. Um nómada poderá ter possuído uma faca, um machado, algumas peles, mas a agricultura veio aumentar tudo isto exponencialmente. As colheitas, os animais e até a própria terra transformaram-se em propriedade para ser estimada, protegida e legada após a morte. Os homens queriam garantir que as suas terras eram passadas aos seus filhos que transportavam os seus genes. Claro que eles não sabiam o que eram genes, mas sabiam o que era a paternidade e protegiam as suas mulheres. Inventaram-se os véus com o aparecimento de um intenso desejo de os homens controlarem a sexualidade feminina. E a melhor forma de controlá-lo era ter uma mulher só sua. O método que criaram foi o casamento. A propriedade era um tema central. Quando uma pessoa se estabelecia e passava a ter uma propriedade que podia herdar à geração seguinte, o casamento passava a ser muito importante. O casamento tinha como objetivo produzir herdeiros, produzir crianças designadas para fazerem parte da riqueza de alguém, e o sexo tornava-se numa atividade secundária. Estavam criadas as condições em Çatalhöyük para a instituição do casamento florescer. As mulheres seriam ainda o símbolo da fertilidade, mas essa fertilidade podia ser pertença de alguém, tal como uma ovelha ou um alqueire de milho. Estas novas comunidades agrícolas criaram um novo princípio de propriedade. Havia a possibilidade de se ter uma casa pela primeira vez que ficava sempre no mesmo sítio e sobre a qual se iam construindo outras. Havia uma linhagem ou uma família a quem ela pertencia, e é por esse motivo que os mortos eram enterrados por baixo do chão de cada camada, marcando-a como propriedade, como pertença das pessoas que aqui viviam. Além disso, creio que temos de considerar o controlo dos seres humanos, o controlo de rebanhos e de pessoas, pois foi a partir daí que se desenvolveu a ideia do casamento, a instituição do casamento. Não se tratava de algo romântico e íntimo no início, não estava relacionado com a livre associação ou com algum tipo de escolha emocional, mas sim com o controlo da reprodução. E a sociedade, ao saber como controlar a reprodução, definia quem controlava quem. Ultimately, it's about who owns whom. Por todo o mundo, as pessoas acabaram por decidir estabelecer-se, mas não ao mesmo tempo. Seriam necessários mais 5.000 anos para o sedentarismo chegar às Ilhas Britânicas, e por essa altura já as ideias de propriedade e casamento estavam firmemente enraizadas. Nas Orkneys, ao largo da costa escocesa, encontra-se uma das mais bem preservadas comunidades neolíticas do mundo, datada do ano 3000 a.C. Porém, comparada com Çatalhöyük, Skara Brae é minúscula, tendo albergado uma população a rondar as 100 pessoas ao longo de um período superior a 600 anos. O local foi descoberto em 1850. Certa noite, uma violenta tempestade levantou uma camada de areia e revelou uma comunidade com 10 casas. Na altura em que as pessoas construíam as suas casas nesta aldeia em Orkney, outros povos, noutras partes do mundo, já viviam em comunidade há cerca de 5.000 anos. E em locais como no Egito e no Próximo Oriente já existiam cidades e a escrita começava a emergir. Mas estas eram mudanças que ainda não tinham chegado a esta região. Os habitantes desta aldeia vieram provavelmente da Escócia. É provável que ainda caçassem e pescassem, mas com as novas técnicas agrícolas cultivavam cevada e trigo e criavam ovelhas e outras cabeças de gado. Abrigados na sua aldeia, coziam pão e faziam cerveja. Tal como em Çatalhöyük, todas as casas eram dispostas de forma idêntica em torno de um núcleo central. Todas elas tinham um enorme armazém de pedra. E de um dos lados da lareira, uma cama dupla, feita de lajes oriundas da própria ilha. Uma cama para marido e esposa,
e outra para as crianças. Estão entre as camas mais antigas do mundo. Se pensarmos na forma como estas camas terão sido utilizadas, veremos que as partes laterais servem para delimitar a zona onde colocariam fenos e outros materiais que enchiam o espaço para formar um colchão, que seria mudado de tempos em tempos. Além disso, existiria uma espécie de pilares que suportavam toda a estrutura, um pouco ao estilo elizabetiano. Podia ser envolvida com peles ou tapetes de lã. Depois colocariam cobertores de lã por cima e creio que daria uma cama bem confortável neste clima. Em Skara Brae existe também aquele que muitos consideram ser o local de uma das primeiras cerimónias matrimoniais do mundo. Podemos estar certos que aqui, em Skara Brae, não existia uma comunidade geneticamente autossustentável. Não era suficientemente grande, por isso teriam de trazer parceiros de outros locais e sair da aldeia para estar com outros parceiros de outras aldeias, e tudo isso devia ser regulado por um sistema de alianças, por uma rede social que existia nas Ilhas Orkney há 5.000 anos. O Anel de Brodgar foi construído durante a existência da aldeia. Originalmente, mais de 100 monólitos de pedra formavam um círculo perfeito. Tal como em Châtellerault, os habitantes de Skara Brae investiam num futuro para os seus filhos e comunidades, e o casamento era uma peça central. Ninguém sabe para que servia este enorme círculo de pedras em Brodgar, mas sabemos que representa uma tremenda quantidade de esforço comunitário que ultrapassava em larga medida as capacidades de qualquer aldeia individual. E não é um monumento fúnebre, é claramente um local cerimonial, e se pensarmos em todo o tipo de cerimónias que aqui poderiam ocorrer, o casamento é uma delas, a validação dos laços que uniam a rede de aldeias. Não se tratava do casamento como um ato de amor, mas um casamento como uma relação de propriedade e de poder que era celebrada aqui para estabelecê-la como se fosse uma instituição. A transição da liberdade sexual e igualdade entre homens e mulheres, existente há 100.000 anos, estava terminada. Com a introdução do casamento, o sexo e a reprodução estavam agora completamente controlados. A subordinação das mulheres, que havia começado nos primeiros povoados 5.000 anos antes e que era celebrada aqui, nas Ilhas Orkney, iria perdurar até quase aos nossos dias. Versão portuguesa via satélite.